A partir de agora, o Futebol da Sagres traz para você um dos nossos quadros tradicionais aqui do nosso futebol, que são as notas para os jogadores, as classificações, e a partir de agora estou ao lado de Kleber Ferreira, o amigo dos amigos. Kleber, o Atlético venceu de virada 3-1 Botafogo, e que notas merecem os jogadores? Começando com a defesa do Atlético, Kleber. Jean foi extraordinário no primeiro tempo e manteve o Atlético no jogo. Se não é o Jean, o Atlético sairia do jogo no primeiro tempo. Ele fez duas defesas impossíveis e mais uma muito difícil. Nota 7 para o goleiro do Atlético. Dudu cruzou, fez um cruzamento para o gol, foi a única passada dele para o ataque. No primeiro tempo, mal na marcação, no segundo tempo se reabilitou, nota 6 na média geral. João Vitor e Éder, nota 5 para os dois zagueiros do Atlético, e o Natanael, o melhor jogador da partida. O craque restaurante árabe do jogo. 8, participativo, bem na marcação, querendo ganhar o jogo o tempo todo, foi quem salvou ao lado do Wellington Rato e o Jean no primeiro tempo. 8 para o Natanael. Essas são as notas para os jogadores de defesa. Vamos seguir classificando os jogadores do Atlético após essa vitória por 3-1. Kleber, e os meio-campistas, os jogadores que atuam ali nos setores de volante e também de criação? Pereira, no primeiro tempo queria jogo, mas o Marlon Freitas não queria saber nada com a bola não. Era tocando bola de lado, falhou no gol do Botafogo, aquela coisa toda. 6 para o Pereira. Marlon Freitas, o pior jogo que eu vi ele fazer com a camisa do Atlético. Nunca foi tão apático, nunca foi tão indiferente, nunca foi tão ausente do jogo. No segundo tempo, quando ele viu que a coisa ficou assim feia mesmo, ele começou a jogar e o time tornou-se diferente, porque é um baita de um jogador. 5 para o Marlon Freitas. O Wellington Rato, jogador é diferenciado, viu? Onde põe joga e joga muito. Nota 7 para ele. Entrou no lugar dele o Vitor Leque, que não é jogador de meio campo, mas que deu uma outra dinâmica ao time do Atlético. Nota 6 para o garoto Vitor Leque, que inclusive marcou o primeiro gol dele com a camisa do time profissional do Atlético. E desde o começo do ano eu venho falando, coloca o Vitor Leque no time, tô com a alma lavada. Danilo Gomes, Zé Roberto e Vitor Leque. O Vitor Leque, inclusive, aí citado pelo Kleber Ferreira. Foram 3 gols de atacantes do Atlético. E aí, o Zé Roberto, por exemplo, quebrando um jejum, já não marcava há 2 meses um gol. O Danilo Gomes marcando o primeiro dele com a camisa do Atlético. O Vitor Leque também, jogador revelado nas categorias de base da equipe rubro-negra. Como se saiu o ataque atleticano? Quais as notas que merecem, Kleber? O Janderson, muito esforçado no primeiro tempo, mas correndo mais do que a bola e basicamente isolado, sozinho. Só ele querendo jogar no ataque. Nota 7 pelo esforço dele, participou do último gol. O último gol saiu da boa vontade dele. Um dos outros gols também, o gol do Zé Roberto. A jogada começa com o Gilvan, ele ganha a bola na cabeça e toca para o Dudu. Então, enfim, participou ativamente do jogo também. Nota 7 para o Janderson. O Danilo Gomes fez o gol, mais nada. O Marcelo Cabo falou que ele foi bem. Foi não, Marcelo Cabo? Foi não faz isso não. Você entende tanto de futebol e tem meu respeito como treinador. Não foi bem não. Rapaz, não dá conta de jogar no Atlético não. Ele fez o gol porque não tinha como errar aquele gol. Zé Roberto deixou a bola para ele dentro da pequena área. Era só ele esticar a perna e chutar. Não foi bem não. Não deu conta de ganhar um drible, não deu conta de dar um passe sem errado, não deu conta de dar um combate que tomou a bola. Nota 4 para ele, o pior jogador do Atlético do jogo. Entrou o Gilvan no lugar dele. Não pode ficar fora do time, né? Não pode. Aquele último gol do Atlético, ele pega a bola e lança. Os jogadores do Botafogo do meio campo sobem para cabecear, ela cai para o Janderson, leva na raça, o Vitor Leque acompanha pelo meio e sai o terceiro gol. Nota 5 para o Gilvan. O Zé Roberto fez um gol, participou do outro gol diretamente, organizando a jogada, e no primeiro tempo muito mal, pelo segundo tempo o quanto ele cresceu. Nota 7 para o Zé Roberto. E entrou no lugar dele o Oliveira para ajudar a cercar lá atrás e deu muito mais consistência à defesa do Atlético no momento que o Botafogo tentou reagir. Nota 4 para o Oliveira. Você conferiu as notas para os jogadores do setor ofensivo, para o ataque do Atlético. Vamos agora com a classificação, com a avaliação que merece o técnico Marcelo Cabo, Kleber Ferreira. Olha, eu não posso culpar o Marcelo Cabo pelo primeiro tempo do Atlético. Na verdade, os jogadores estavam apáticos.
Quando ele fala que o primeiro tempo foi nivelado, um treinador não vai falar, no primeiro tempo meu time foi sem vergonha. Ele não vai falar isso. Mas lá nos vestiários ele deve ter falado isso para os jogadores. Ele não vai falar que o Danilo Gomes não jogou nada, porque é um jogador que ele vai precisar, que o elenco é muito pequeno. Mas eu posso falar. Então, o trabalho do Marcelo Cabo, sobretudo na recomposição, na remotivação do Atlético, naquela bronca que ele deu ali a hora que tomou o gol, foi fundamental mais uma vez. E quando ele colocou o Vitor Leque, no momento que o Wellington Rato contundiu, um outro treinador poderia até colocar o Baralhas, que é um jogador de meio campo de contenção de bola, falar, não, agora eu perdi o jogador que está organizando meu time e vou administrar esse empate mesmo, tá bom. Não, ele colocou o Vitor Leque, que é um jogador de ataque, rápido, objetivo, que é um jogador inclusive de beirada de campo, para fazer o ataque ao lado do Janderson, e adiantou o seu meio campo com o Marlon Freitas vindo fazer a distribuição da bola. E teve coragem depois para mexer, tirando atacantes, colocando zagueiros para cercar lá atrás. O trabalho dele foi bom, sobretudo a partir dos 18 minutos do segundo tempo, nota 7 para o Marcelo Cabo. A arbitragem de Botafogo 1, Atlético 3 foi de Santa Catarina, Ramon Abate Abel, o árbitro, os assistentes Alex dos Santos e Éder Alexandre e o árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira. Que notas eles merecem? Rafael, o Ramon Abate, ele deixou de aplicar um cartão amarelo, que poderia ser até o vermelho, daquela falta do jogador do Botafogo, do Wellington Rato, porque ele foi com maldade. Mas como é que ele vai julgar a intenção do jogador do Botafogo? Porque se você prestar atenção, ele está se posicionando na linha média para sair, para acompanhar o ataque do Atlético. Então, naquele momento em que ele está saindo do movimento, ele não tinha o lance sobre o seu campo de visão para ter a certeza que ele tinha que expulsar o jogador do Botafogo, e aí, na dúvida, ele não vai prejudicar o jogador. Então eu até entendo. Eu vou dar uma nota 9 para o trio de arbitragem, eu vou dar uma nota 10 para o VAR, que não interferiu em momento nenhum. Quando ele foi chamado a interferir, realmente não tinha acontecido nada, não tinha sido nem falta em cima do jogador do Atlético Danilo Gomes. Ele foi chamado e disse que não aconteceu nada, nota 10 para o VAR. Notas e avaliações de Kleber Ferreira para os jogadores de Atlético, comissão técnica e também a arbitragem após esta vitória atleticana. Botafogo 1, Atlético 3, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.